Olá, bora falar de um assunto que mexe com o bolso e, olha, com a paz de espírito de muita gente, a manutenção do carro. A ideia aqui é bem simples, sabe? A gente vai focar em cuidar do carro para ele não quebrar, em vez de só correr para a oficina quando o problema já aconteceu. É a grande diferença entre gastar um pouquinho de forma planejada e, de repente, tomar aquele susto com uma conta gigante. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que vai direto ao ponto e meio que define tudo. O que leva alguém a cuidar do carro? Pensa aí, porque a resposta costuma cair em dois jeitos bem, mas bem diferentes de pensar. Pois é, de um lado a gente tem a turma do quando quebra. É aquela abordagem reativa, sabe? Esperar o problema acontecer para depois resolver. É o caminho do estresse, da despesa que não estava no plano e de ficar a pé do nada. Agora, do outro lado, tem a galera do para não quebrar. Essa é a escolha inteligente, a proativa. Traz segurança, economia e, claro, muito mais tranquilidade. É nessa segunda mentalidade que a gente vai mergulhar. Ok, vamos entender isso melhor. A manutenção de verdade, aquela feita por quem entende, não fica esperando a luzinha acender no painel. O foco é sempre em se antecipar, em evitar que as falhas aconteçam. Mas por que isso é tão importante? Bom, primeiro, é uma questão de inteligência financeira. Uma checagem simples hoje pode evitar um conserto gigantesco e caríssimo amanhã. Segundo, e este é o ponto principal, é sobre segurança. A vida de quem está dentro do carro depende diretamente de freios, pneus, tudo funcionando direitinho. E terceiro, um carro bem cuidado vale mais na hora de vender. Não é despesa, é um investimento de verdade. Agora vamos para o que seria o sistema circulatório do carro. Os fluidos. Eles são, literalmente, o sangue que mantém toda a mecânica viva e funcionando sem problemas. Olha, esse diagrama pode até parecer complicado, mas a ideia por trás dele é genial. Dá uma olhada no caminho que o óleo faz. Ele é bombeado para criar uma película super fina, quase invisível, entre as peças de metal que estão ali se movendo numa velocidade absurda. Sem essa película, o atrito destruiria o motor em questão de minutos. E não é só isso, viu? O óleo também ajuda a resfriar o motor e a levar toda a sujeira para o filtro. É um verdadeiro herói multifuncional ali dentro. E olha que interessante, não existe um tipo de óleo só. Cada motor tem o seu preferido. O mineral é mais básico, geralmente para carros mais antigos. O semissintético fica ali no meio termo, um bom equilíbrio de custo e benefício. Agora os motores modernos, mais potentes, esses pedem o óleo sintético, que é projetado em laboratório para aguentar o tranco e proteger ao máximo. Usar o óleo certo é fundamental. Essa imagem aqui mostra uma coisa que parece até mágica. Pensa bem, como é que um leve toque do pé consegue parar um carro de mais de 1 tonelada? A resposta está na física, no famoso princípio de Pascal. A pressão que se faz no pedal é aplicada no fluido de freio, e esse fluido transmite e multiplica essa força por todo o sistema, chegando lá nas rodas e parando o carro com total segurança. É pura ciência em ação. Só que o fluido de freio tem uma característica muito particular. Ele é higroscópico. É um nome meio complicado por uma ideia bem simples. Ele adora puxar a umidade, a água que está no ar. E é exatamente aí que mora o perigo. E aqui está o ponto mais crítico de todos. Essa água que o fluido absorve contamina o sistema todo. Ela faz o fluido ferver numa temperatura muito mais baixa. Imagina numa descida de serra, numa freada mais forte, o calor gerado é tanto que o fluido ferve, cria bolhas de ar e o pedal do freio vai até o fundo sem frear absolutamente nada. É uma falha catastrófica. Por isso, a regra não tem negociação. Troque o fluido a cada 2 anos, não importa quantos quilômetros o carro rodou. Ok, saindo da parte de dentro, da mecânica, vamos para a camada de proteção do carro. Cuidado exterior não é só questão de beleza não, é sobre preservar a estrutura do veículo. A pintura do carro é bem mais do que só aquela cor que a gente vê. Olha só que interessante essas camadas. Tudo começa lá no metal. Depois vem uma proteção contra ferrugem, um primer para deixar tudo lisinho. Aí sim, vem a tinta que dá cor e, por cima de tudo, o verniz. Essa camada transparente é o verdadeiro escudo do carro. Ela que protege tudo que está embaixo do sol, da chuva, da poluição, dos arranhõezinhos do dia a dia. E quando esse escudo, o verniz, fica todo riscado, meio sem vida, aí é hora do polimento. É um processo quase cirúrgico, na verdade. Como a gente vê aqui, são várias etapas. Começa com uma lavagem super detalhada, uma descontaminação para tirar tudo que está grudado. Depois vem a etapa de corte para remover os defeitos mais fundos, o refino para trazer o brilho de volta e, no final, uma camada de proteção para selar todo esse trabalho e fazer o resultado durar. Agora vamos para dentro da cabine, um lugar onde o conforto e, principalmente, a saúde de quem anda no carro são a grande prioridade.
O ar-condicionado, o sistema de climatização, é esse circuito todo que a gente está vendo. De um jeito bem simples, ele basicamente funciona trocando calor para deixar o ar que entra na cabine ou mais quente ou mais frio, garantindo o conforto térmico. Só que ali no meio desse sistema todo, existe um componente pequeno que muita gente até esquece, mas que tem um impacto gigantesco na qualidade do ar que a gente respira lá dentro. O que será que o tal do filtro de cabine realmente faz, hein? E a resposta está bem aqui. À esquerda, um filtro novinho em folha. À direita, o que sai de um carro depois de um tempo de uso. É chocante, não é? Dá para imaginar que toda essa sujeira, toda essa poluição estaria circulando dentro do carro, direto para o nosso pulmão, se não fosse por essa pecinha. Ele funciona como se fosse uma máscara de proteção para o carro, barrando um monte de coisa ruim antes que entre na cabine. Ele segura o pólen, que é um terror para quem tem alergia, a poeira da rua, aquela fuligem preta da fumaça dos outros carros, até bactérias. Trocar esse filtro com frequência não é sobre o carro, é sobre a nossa própria saúde. Chegando ao fim desta análise, a mensagem que fica é esta. Cuidar do carro de forma proativa, pensando no futuro, não é gastar dinheiro, é investir. Investir em segurança, em tranquilidade e na valorização de um bem que é seu. Então, para a gente resumir nosso checklist básico, primeiro, fique de olho nos fluidos vitais, como óleo e fluido de freio. Segundo, cuide da pintura, que é o escudo protetor do carro. E terceiro, não se esqueça do interior, principalmente trocando o filtro de ar para respirar melhor. São 3 passos simples que fazem toda a diferença. E para terminar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é o próximo pequeno cuidado, a próxima verificação simples que o seu carro está merecendo agora para continuar rodando bem e com total segurança?